Dia da Vergonha. Inclusive, o senador Magno Malta vai criar esse projeto de lei, instituindo hoje o Dia da Vergonha. O dia de um julgamento que é uma farsa que está acontecendo, só que ao mesmo tempo, Flávio Bolsonaro está fazendo uma audiência no Senado com o Eduardo Tagliaferro, que está simplesmente colocando tudo que ele tem em exposição. E ele já declarou que o Alexandre de Moraes é um bandido, chefe de uma quadrilha criminosa. Ele já relatou que o Alexandre de Moraes mandava fazer a busca e apreensão, sem nenhum tipo de ordem de Ministério Público, nenhum. E depois é que eles iam fazer o pedido, dias depois. Quer dizer, é uma coisa, assim, absurda o que está sendo narrado lá na Comissão de Constituição e Justiça. Vocês precisam ir assistir. Sendo passado pela TV Senado, pela Ouro Verde, tem alguns canais, transmitindo no YouTube. Não dá nem para assistir o julgamento do Bolsonaro. Pega alguma coisa aí pelas redes sociais, mas o foco é no que o Tagliaferro está falando. Eles querem, cancelar o julgamento, mediante essas informações. Eles vão mandar as informações pro André Mendonça, que é quem está com o pedido que foi feito, né, pela contestação, pela defesa de um dos generais. E eles querem pedir esse cancelamento, porque tem que ser cancelado. Todas as provas, tudo que aconteceu, foi do estômago do Alexandre, não foi de forma legal, é tudo de forma paralela, sem lei, sem nada, foi uma coisa absurda, absurda. Por muito menos a Lava Jato, muito menos, né, a Lava Jato caiu. Eu vou colocar alguns vídeos aqui, algumas partes do que ele está falando, mas vale a pena acompanhar. Era enviada por WhatsApp, ou se era encaminhado em e-mail pessoal. Não, era recebido por grupos, ou por e-mail, ou grupo de WhatsApp, ou no direct, né, como a gente fala, tanto por um juiz de um tribunal quanto o juiz de outro, quanto, às vezes, pelos dois no mesmo grupo. Mas também, esses pedidos eram enviados pelo Capitão Wellington, pela Adaíris, que era a secretária de transporte do tribunal, era encaminhado pela Gisele Siqueira, que ninguém mais, ninguém menos que a nora da Miriam Leitão, que ela era a secretária de comunicação da SECOM, né, do TSE. Então era recebido assim por um monte de gente enviava. Mas havia sim, de fato, um direcionamento político, de cunho político, feito por ele e por sua equipe, seus colaboradores mais próximos, com o objetivo de, naquele momento, denigrir a imagem de um polo político e exaltar a imagem de outro polo político. Isso é gravíssimo e isso atentou contra as eleições. Recentemente, hoje, também começou aquela farsa no Supremo Tribunal Federal que estão chamando de julgamento do presidente Bolsonaro e do núcleo ali acusado da tentativa de golpe de Estado da Disney. Uma narrativa completamente mentirosa, sem amparo probatório nenhum, um processo completamente manipulado pelo ministro Alexandre de Moraes, desde o seu início, que já tem uma sentença condenatória pronta há muito tempo. E tudo isso que já foi apresentado, tanto nas matérias da Folha de São Paulo, pelo jornalista Glenn Greenwald, junto com o jornalista Fábio Serapião, uma sequência de matérias que foi interrompida, acredito eu, por medo de Alexandre de Moraes. Damos continuidade aqui no Congresso Nacional.
Aquele julgamento está contaminado, as provas estão contaminadas. Qualquer estudante de direito sabe que tem que interromper aquele julgamento hoje. Chega, gente. Olha só, as provas estão aí. Eu sou militante de direitos humanos há mais de 35 anos. O que nós estamos vendo aqui é uma grande violação de direitos humanos. Pessoas foram acusadas, busca e apreensões foram feitas. A comprovação da caça. Pessoas foram presas com provas falsas, provas forjadas por um magistrado. Esse magistrado tinha que ser preso hoje. E o ministro Barroso, olha, vou dizer uma coisa, eu tenho diferenças com Barroso, mas ele é um jurista sério. Ele teria que interromper esse julgamento hoje. O Brasil precisa ver o que nós estamos vendo aqui. Barroso tem que ter acesso a esse material hoje e tem que tomar uma providência, e o Davi Alcolumbre também. Que raio de Senado nós somos, depois de tudo isso aqui, a gente não fizer nada ainda hoje. Está aqui a indignação. Talhaferro, o senhor confirma a existência de uma força-tarefa informal no TSE e STF para monitorar cidadãos e emitir certidões positivas sem provas materiais? Se sim, pode apresentar atas, ordens escritas ou mensagens, WhatsApp, audiências de custódia, que autorizaram legalmente essa estrutura? Essa é a minha primeira pergunta. Senhor senador Magno Malta, obrigado pela pergunta. O senhor tem acompanhado eu já há um bom tempo. Nossa conversa não se iniciou aqui hoje, nessa sessão do Senado. A gente já vem conversando há muito tempo. Como tenho falado com demais parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado, confirmo sim que, de fato, não só no sentido das certidões feitas com relação ao 8 de janeiro, mas em todo o trabalho, no período eleitoral, houve-se não um monitoramento, mas sim um direcionamento determinado por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e, à época, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, onde ele enviava a mim e a outras pessoas vídeos, publicações em redes sociais, nomes, para que nós fizéssemos um levantamento e, até então, confeccionássemos um relatório, no qual esse relatório seria encaminhado para o Tribunal Superior Eleitoral, em seu gabinete, ou no Supremo Tribunal Federal, para o seu gabinete de lá, para que ele, via STF ou via TSE, o que, naquele momento, ele achava que era o melhor, porque é uma observação muito importante, muitas coisas acabavam saindo pelo Tribunal Superior Eleitoral, visto a menor burocracia, uma vez que Alexandre de Moraes era o presidente. Então, muitas vezes, isso era escolhido por ele. Quando não possível, ou quando é não tão urgente, ou com uma maior necessidade de como eu vou explicar, um trabalho mais elaborado, de uma participação de uma Polícia Federal ou de outros órgãos, era encaminhado para o Supremo Tribunal Federal, e lá sim ele fazia toda essa maracutaia judicial que todos aí estão vendo e todos já sabem. Mas havia sim, de fato, um direcionamento político, de cunho político, feito por ele e por sua equipe, seus colaboradores mais próximos, com o objetivo de, naquele momento, denigrir a imagem de um polo político e exaltar a imagem de outro polo político. Isso é gravíssimo e isso atentou contra as eleições. Diante aqui da comissão, eu talvez não apresente agora as coisas, até por uma questão de dinâmica, mas ao final eu peço que eu tenha a oportunidade de mostrar algumas coisas, são muitas coisas, mas algumas coisas importantes para que todos vejam que existe sim o material e que o material é verdadeiro, já inclusive atestado, que eu não deixaria de tomar esse cuidado com um perito chamado Wanderson Castilho, para que ele atestasse todo o material que eu estou apresentando e que eu vou colocar à disposição dessa comissão é um material fidedigno, com seus devidos hashes, com sua cadeia de custódia preservada, é um material garantido sem qualquer tipo de manipulação. Mas, voltando à vossa pergunta, nobre senador, sim, de fato existia. Foi uma audiência pública bombástica, do meu ponto de vista, onde ficou evidenciado ali
a fraude processual praticada por Alexandre de Moraes, pelo menos na ocasião que foi aqui trazida à tona, em que ele simplesmente fraudou uma fundamentação para uma decisão que ele deu de busca e apreensão daquele grupo de empresários, né, que tinha uma conversa privada no WhatsApp. Houve uma reportagem de jornal. Logo na sequência, o Alexandre de Moraes determina não só a busca e apreensão dos aparelhos celulares de todos esses empresários, mas determina o bloqueio de contas bancárias, a retirada das suas redes sociais, a quebra do sigilo financeiro de todos eles. E a gente teve aqui a comprovação por parte do senhor Eduardo Tagliaferro, que é o ex-assessor dele, de que a fundamentação para essa tomada de decisão dele veio apenas dias após. Ou seja, é uma das raras vezes em que se vê comprovado materialmente a pescaria probatória, ou a fishing expedition, como é chamado no mundo jurídico, de uma forma tão clara e tão evidente, porque ele busca os aparelhos para ir atrás de provas que ele não tem fundamento nenhum para tomar esses aparelhos celulares, de fazer os bloqueios que ele fez. E lá, dias depois, o Eduardo Tagliaferro foi demandado para fazer uma espécie de fundamentação dessa decisão que já tinha sido tomada. Quer dizer, e é um processo físico, é no papel. Imagina quantas vezes o Alexandre de Moraes não pode ter feito isso para tomar as suas decisões de busca e apreensão, de prisão, de fazer o que ele quisesse fazer com os alvos por ele predeterminados, sem consultar o Ministério Público. Quer dizer, é uma gravidade assim enorme, ainda mais quando praticada pelo juiz da mais alta corte desse país. Então era para ser suspenso imediatamente, paralisado imediatamente esse linchamento, esse teatro que está acontecendo no Supremo com relação aos réus do 8 de janeiro, para que isso aqui fosse analisado, é um fato novo que é trazido. E além disso também foi essa audiência pública atrás o modus operandi do senhor Paulo Gonet, que hoje é Procurador-Geral da República, mas à época era o subprocurador eleitoral do TSE. Então ele também se comunicava com o Tagliaferro, fazia solicitações usando o WhatsApp, o meio privado, quer dizer, nem existe o processo, não tem formalidade nenhuma. As defesas das pessoas que as defesas das pessoas que são acusadas sequer têm noção de por que seus clientes estão sofrendo algum tipo de sanção, estavam sofrendo algum tipo de sanção por parte do Alexandre de Moraes, porque eram todos processos informais. Se usava o WhatsApp para pedir informações que eram sigilosas, né, de pessoas que estavam sendo acusadas de terem uma opinião sobre o processo eleitoral, sobre a urna eletrônica, ou pessoas que eram contra a eleição de Lula e a favor de Bolsonaro. Então, assim, um show de horrores, algo abominável, que veio à tona aqui hoje na Comissão de Segurança Pública, que nós agora vamos fazer os encaminhamentos para todas as autoridades para que tomem ciência, inclusive fora do Brasil.